Olá, boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar principalmente com os homens, com as mulheres que querem saber as características de um homem de Deus. O tema de hoje é pureza do homem de Deus. Eu sei que o mundo de hoje ensina, infelizmente em nosso meio cristão, é falado que os homens, eles são quase que não têm responsabilidade ou controle sobre o seu próprio corpo, sobre aquilo que pensam e sobre o corpo carnal. Mas eu quero deixar para vocês aqui alguns exemplos de homens de Deus e da pureza deles. Vamos ler o livro de Ruth, capítulo 3, versículo 7. Aqui vou dar uma prévia para vocês. Ruth foi se encontrar com Boaz. E ela foi se encontrar com ele no lugar onde eles estavam sozinhos. Imagina, eles estavam dois adultos num lugar sozinho. Boaz comeu e bebeu. Ruth 3, 7. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se sem ser notada. Descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Daí ele viu que era Ruth e foi conversar com Ruth. Logo depois dessa conversa, vamos ver o que ele falou para ela no versículo 13. Sendo assim, aqui é Boaz falando: passa a noite aqui e amanhã cedo, se ele quiser assumir o direito de proteger-te, muito bem, que ele te resgate. Todavia, se pelo contrário ele não te quiser resgatar, eu ficarei com essa responsabilidade, juro, no nome de Deus. Agora, pois, volte a deitar e descanse até o raiar do dia. Ruth adormeceu de novo aos pés de Boaz até a alvorada e levantou antes do clarear do dia, a fim de não ser reconhecida. E Boaz falou consigo mesmo: não convém que se saiba que esta mulher esteve na eira. Por isso orientou-lhe Boaz: estende o manto que te cobre e segura-o firme. Ela estendeu sua capa sobre o chão e a segurou. E ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada, mais de 20 quilos, lhe pôs as costas e ela retornou ao povoado. Aqui nós vemos que os dois se encontrou no meio da noite, Ela foi encontrar ele para pedir que ele resgatasse ela como esposa. Além dele ter dado a palavra dele, que seria um noivo caso aquele que merecesse antes dele não quisesse, e ele cumpriu com a palavra dele, essa é uma das características de um homem de Deus, ele nem sequer ousou em tocar em Ruth, em ter segundas intenções com a Ruth. Era um homem já, um homem feito. Ruth também já era uma mulher que já tinha sido casada, que era viúva, mas mesmo assim, ele não ousou ter aproximação com ela. Da mesma forma, ela não ousou ter aproximação com ele. Ela agiu conforme os costumes deles, mas nenhum dos dois ultrapassou a linha do respeito a ponto de Boaz ter o cuidado com ela para que as pessoas não pensassem mal dela ao saber que ela estava na eira. Então ele teve todo o cuidado, mandou ela levar coisas junto com ela, Ela levou muita coisa junto com ela, ainda abençoou a vida dela. Gente, esse homem já tinha muita idade. Nós podemos dizer que estava numa idade, quem sabe, que ainda mais vendo Ruth, que parecia ser uma mulher agradável, Não sei, para os homens da época, Boaz podia ter feito algo que não era para ele fazer. Mas Boaz não forçou e nem se insinuou para depois dizer, ela fez porque ela quis. Não, ele não fez isso. Outro exemplo que nós temos para os homens aí se fortalecer dentro disso é o próprio José. José era jovem, cheio de vigor, e uma mulher deu em cima dele. Uma mulher estava totalmente afim dele. Na nossa gíria, na nossa linguagem atual, ela estava totalmente afim dele, fez de tudo para tê-lo, mas ele correu dela, literalmente. Ele correu dela porque ele não ficou ali batendo papo, dizendo, não faz isso não. Ele simplesmente correu dela. E essa é a reflexão que eu deixo para os homens hoje.
Boaz, né, na situação que Boaz estava era diferente da de da de José. A situação que Boaz estava era diferente da situação de José. Mas mesmo assim, você vê nesses dois homens uma conduta totalmente diferente. Podemos pegar o exemplo de Jacó, que estava apaixonado, desesperado por uma mulher e lutou durante anos, mesmo depois de ter sido passado para trás, para ter aquela mulher para ele, ao invés de ele tentar seduzir ela ou fazer qualquer coisa para levar ela para a cama. Homens de Deus, tem jeito. O negócio tem jeito. É o Criador, sabe? Usem o exemplo desses homens. Se fortaleçam em Cristo. Não aceitem na vida de vocês essa coisa que dizem até mesmo dentro das igrejas cristãs, que o homem é incontrolável, que não tem como, até porque os próprios homens de Deus que escreveram a Bíblia dizem pra gente que nós não devemos dar espaço para a atuação da carne. Principalmente também naquela lista lá de vários itens que nós inclusive já falamos aqui no canal: imoralidade, impurezas sexuais. Irmãos, nós não podemos dar desculpas e tentar encaixar isso, né? Tentando encaixar biologia ou qualquer outra coisa do tipo. Se nós vemos homens de Deus que conseguiram, e nós temos palavras que dizem para nós que isso, né, o desenfreio sexual vai ser, quem tiver desenfreio sexual não vai conseguir herdar o reino dos céus. Não vamos pegar isso como se fosse algo normal pra gente, porque não é, amém? Desejos todos nós temos, mas eu tô falando que, como o Criador falou para Caim, cabe você dominar. Amém? Cabe a todos nós dominarmos e termos controle sobre a situação. É difícil e tenso para todos nós. Sim, eu sei. Só a misericórdia. Porém, entretanto, todavia, nós devemos pedir ajuda ao Criador e não nos conformar com este mundo falando: não tem jeito mesmo, então vamos embora. Não, nós temos exemplos aí. Amém? Fiquem em Cristo e me perdoe o tamanho do vídeo, tá? Beijo, tchau.